Oi, gente, tô voltando pra gente continuar o assunto. Bom, isso mesmo, povo. Vamos entrando, voltando de novo, só porque tem o tempo lá no nosso. De cachorrinho. Clara acha as coisas e vem mostrar pra todo mundo. Eu te emprestei, mãe. Eu sei que tu me emprestou, por isso que tá guardado. Era dela o cachorrinho. Ó, chegou de pessoa de novo. Ahn, acho que eu vou falar só um pouquinho do projeto que a gente tá envolvida, eu e a Gi, né, Gi? Que é o projeto Pedagogia Sistêmica. Esse projeto foi desenvolvido ano passado, na verdade ele foi construído ano passado. Foi ano passado, Gi? Parece tanto tempo. Foi ano passado, parece muito tempo, né? Parece tanto tempo, eu disse, será que foi ano passado? Nossa, foi É ano que eu acho que passado. a gente tá na quarentena, parece que faz meses que a gente tá dentro de casa já. Daí esqueceu o ano É, eu inteiro. acho que é isso. Eu fiquei perdida se foi ano passado. É, Educação Integrativa Sistêmica é o nome do projeto. Esse projeto ele tem relação com a constelação familiar, que é o que eu trabalho, né, fora da escola, né? Eu sou, como eu sempre coloco, eu sou consteladora, sou coach, além de ser pedagoga também, que é a minha primeira formação é na pedagogia. E quando eu conheci a constelação, eu sempre conto o começo disso para mim. Eu conheci a constelação em 2007 e já fiquei encantada e achando que isso poderia ajudar uma série de questões da nossa vida, do nosso cotidiano. E aquela coisa que nos move, que nos toma mesmo o coração. E em 2018, a constelação foi aprovada pelo Ministério da Saúde. Então, ela é uma realidade, embora pouco comum. Assim, eu acho que como essas nossas legislações, né, da inclusão, né, elas já são legislações, elas já funcionam no papel, mas ainda não tanto na prática. Então, a legislação da constelação no SUS, ó, tem mais pedagoga aí, que legal encontrar os nossos amigos pedagogos. Veio. A legislação, então, ela já permite a constelação no Sistema Único de Saúde, no SUS, de forma gratuita para atender o público como uma PIC, que seriam as práticas integrativas e complementares. Devia ter pegado aqui direitinho, eu tenho as minhas anotações para dizer direitinho o número da lei. Depois eu mando por escrito, de repente, ali quando a gente gravar, eu coloco por escrito o número da lei de autorização. Mas isso também é de conhecimento público, né? A gente dá um Google já acha isso facilmente. Nesse nosso projeto, a gente prevê reuniões em grupo e reuniões individuais com principalmente as mães, os pais, os familiares das crianças de inclusão. Porque esse olhar da constelação é um olhar para aquilo que a gente diz que está além do aparente. Ele mostra isso de uma forma muito palpável, praticamente, assim, porque é muito do fenomenológico. A constelação é uma terapia fenomenológica. Então, significa que a gente vai observando isso na prática e percebendo a aplicação disso. Por que eu estou colocando isso? Tem situações, por exemplo, que uma criança de inclusão, ela está tendo aquele comportamento ou aquele tipo de sintoma, não sei se eu posso assim me expressar, em função de estar ele numa, para que a gente fala, fidelidade invisível. Essa fidelidade invisível, que a gente fala bastante na constelação, é uma coisa que a gente não vê, que a gente não percebe, assim como o nosso vírus agora, né? Não é notório, não é visto, mas a gente sabe que existe. Mais ou menos para a gente trazer um pouco de clareza, que é uma coisa que está no nosso inconsciente.
mas que passa de geração para geração. Quando alguém da família, algum membro da família não é visto, não é honrado, pode acontecer, eu sempre coloco isso, não é uma regra, não é uma lei, mas pode acontecer de outro membro da família repetir esses comportamentos e até gerar algum sintoma de alguma situação mais séria, ou até mesmo uma síndrome, ou até mesmo algum sintoma de alguma doença, pode ser alguma doença também, ou alguma característica de algum desses nossos transtornos que a gente conhece, como forma de trazer à tona esse comportamento ou essa questão que aconteceu com algum familiar na ancestralidade. Isso às vezes pode ser uma coisa muito recente ou bem mais anterior. Quando a gente coloca a constelação, isso fica muito visível. E vai ter, as pessoas muito querem saber, vai ter cura? Cura é uma coisa muito particular, é uma coisa muito pessoal. O que a gente percebe é que tem significativas retrocessos no comportamento, no sentido de esses sintomas mais sérios, mais graves, eles podem ser significativamente melhorados no sentido de ser mais amenizado, ou a família lidar melhor, haver um entendimento melhor com relação a isso. E é isso que a gente estava prevendo, né, de fazer com as famílias. Sempre com acompanhamento. Como isso é uma coisa de muita responsabilidade, eu sempre coloco em todo momento que eu converso com o público, sempre coloco muito da responsabilidade desse trabalho. Não é uma coisa que tu faz e abandona e sai para lá e deixa. É um trabalho de muita responsabilidade. Então tem um acompanhamento com isso. Teria que ser, claro, feito dentro da escola, dentro de um horário de trabalho, dentro de uma organização, né, natural. Mas a gente vai manter o contato com essa família para estar apoiando em tudo que for necessário. Trazer alguma... Mudou o comportamento, não mudou, melhorou, o que precisa, como ajudar. É um apoio. Um apoio, e como eu comento sempre, a parte do coach, porque seria um link, né, da constelação com o coach e com a pedagogia, com a parte da educação. Então, esses três polos, esses três níveis estariam interligados nesse atendimento específico desse projeto. Então, o foco vai ser sempre na solução. Qual é a questão? Vamos ver qual é a questão. Como corrigir essa questão, como melhorar, como minimizar, com quem precisa falar, como resolver. É sempre o foco na solução disso. Mas eu quero só dar uma pincelada com relação a isso, não quero trazer isso tão à tona nesse momento, é só para trazer uma possibilidade, porque a gente sempre quer saber, né, de possibilidade de o que mais que eu posso fazer? A gente sempre procura mais, né? O que mais que eu posso fazer? Como mais eu posso resolver? Tem mais alguma coisa que eu posso procurar? Existe mais alguma coisa que possa me ajudar? É mais ou menos nesse sentido, de ver que existe mais uma possibilidade, dentre tantas, que essa é mais uma que pode ajudar. Então, de repente, em seguida, ou não sei como é que vai ser, temos aí pelo menos essa possibilidade lançada aí para o universo. É isso aí. Tem mais alguma dúvida ali do pessoal? Se tiver, pode mandar. Pode falar, Gi. A questão que a Dani falou da pedagogia sistêmica e da questão sistêmica, para o pessoal entender um pouquinho o que significa. É um sistema. Então, o nosso aluno, ele está inserido dentro de um sistema familiar, dentro de um sistema da sociedade também. Então, a família, ela influencia muito no comportamento da criança, nas atitudes, na aprendizagem. Muitas vezes, né, a gente vai atender um aluno que tem dificuldades de aprendizagem, por exemplo, na leitura ou na matemática, e a gente vai ver que essa criança, na verdade, ela está tendo dificuldade porque está tendo um conflito familiar, ou é uma separação dos pais, ou é algo que a família não conseguiu superar, está tendo algum problema, e isso vai se reproduzir na aprendizagem, né? Eu ia trazer um exemplo disso, porque assim, também trazendo um exemplo dessa coisa do sistêmico, por exemplo, o meu avô era analfabeto, a minha mãe é analfabeta, tá? Um exemplo.
A criança, quando vai para a escola, quando chega na fase da alfabetização, ela também encontra dificuldades para aprender a ler e escrever. E a gente, né, com toda a tecnologia que temos hoje, o professor, a própria família, não entende por que isso acontece. Por que será que isso está acontecendo? Mesmo que a minha criança, que o meu filho, não seja um neurotípico, que ele seja o dito neurotípico. Por que será, então, que ele está encontrando dificuldade de aprender a ler e escrever se, né, o universo das letras é tão comum para todos hoje em dia? Quando a gente vai olhar numa constelação, a gente vai perceber que essa criança internamente, de uma forma muito inconsciente, ele pode estar honrando essa mãe, esse avô, nesse exemplo que eu trouxe, sem saber ler, sem saber escrever, porque ele entende que assim ele participa, ele pertence ao sistema familiar dele. É a forma dele dizer, eu pertenço a esse sistema, eu faço parte dessa família. Então, nesse olhar da constelação, a gente pode olhar para isso, e a criança pode olhar, e geralmente com a constelação, quando a criança é muito pequena, a gente faz com os pais, não é com a criança. Por isso que o projeto ele é voltado para as crianças de inclusão, mas o atendimento é com as famílias, né, com os pais. Justamente por essa questão de responsabilidade que a gente sempre coloca. Então, a gente vai colocar a constelação. Ontem eu mostrei os bonecos, e aí essa criança vai olhar para a mãe e vai dizer, mãe, eu te honro, né? Eu reverencio a tua história e eu peço licença para fazer diferente, né? Uma possibilidade de frase que a gente pode usar, por exemplo. É muito no momento do que for necessário naquele momento ali do atendimento. Mas digamos que seja assim, mãe, vô, eu honro a história de vocês e peço permissão para fazer diferente. E isso parece que é tão simples, mas no momento que a gente está fazendo a constelação, isso ganha uma força tão grande que, gente, só quem fez sabe a transformação que isso gera. Porque a gente sabe de pessoas que, nossa, que olham com um olhar de consciência. Voltou. Pode falar, Gi. Não, é que travou o vídeo aqui pra mim, não tava conseguindo te ouvir. Ah, tá. Bom, eu estava comentando dessa questão dessa criança que pode estar querendo honrar esse vô e essa mãe num gesto inconsciente, né, de fazer como eles fizeram para pertencer ao sistema, como querendo dizer assim, eu pertenço a essa família, eu pertenço a esse sistema, fazendo o mesmo que vocês, sem saber ler, sem saber escrever. E quando a gente coloca a constelação, que a gente usa algumas frases, eu sugeri assim, por exemplo, vovô, obrigado, vovô, obrigado, mamãe. Eu honro a história de vocês e peço permissão para fazer diferente, peço permissão para conseguir aprender a ler e escrever. Trazendo um exemplo prático, tá, gente? Isso ganha uma força imensa. Isso pode fazer com que, em pouquíssimo tempo, essa criança consiga, então, deslanchar e aprender e se sentir permitida, sentir que ele tem permissão para seguir. Quem fez a constelação sabe disso, né? Conseguiu ouvir agora? Um pouquinho? Ficou cortando de novo, né? E eu vi que umas horas cortou. Cortou aqui, mas eu entendi. E é exatamente isso que a Dani falou, né? Que na psicanálise também se chama profecia autocumpridora, né? Que as coisas vão se perpetuando e se repetindo nas famílias, né? E a Isso. constelação, ela quebra essa perpetuação, né? A gente consegue enxergar melhor e mudar as atitudes e mudar essa profecia, né? Que vai se cumprindo nas famílias, né? De certa forma. Então, a constelação, ela vem para romper essas situações aí familiares que todos nós, né? Enfrentamos, né? Todos Sim. nós precisamos fazer, né, uma terapia, uma constelação. Isso nos ajuda muito a nos conhecer, a trabalhar a nossa inteligência emocional, né? Então, Sim. isso é muito importante. Quem não se viu, né? Quantas vezes repetindo comportamentos do pai, da mãe, do vô, da avó,
E às vezes até as pessoas dizem, ah, mas tu tá igualzinho a tua mãe, tu tá igualzinho ao teu pai. Às vezes a gente fica tão chateado, né? Não quero ficar igual a mãe, não quero ficar igual ao pai. E quanto mais a gente não quer, quanto mais a gente recusa isso, a gente nega isso, mais parecido a gente fica. É natural nosso. E quanto mais a gente coloca consciência nessas nossas atitudes, nessas nossas comportamentos, mais a gente pode então se tornar independente. Ontem a gente fez um exercício de visualização, né? E eu falava bastante, né, numa partezinha lá, sobre essa independência, né? De nós termos independente do nosso pai, da nossa mãe. Nós temos uma origem, né? Do pai e da mãe, genética. Carregamos a história do nosso DNA aqui de pai, de mãe, de vô, de vó, de bisavó, da ancestralidade, mas a gente também tem esse nosso compromisso com a nossa independência. A partir do momento que a gente cresce, somos adultos, né, responsáveis, nós também temos o compromisso com a nossa independência. Então a gente pode colocar consciência nas nossas ações e fazer diferente. Ó, a Rosana entrou, que surpresa! A Adri... A Adriana Trajano também, a Leite lá Aham, do Pedro, tem isso. vários colegas aí, A a Maricel. Fátima, Vanessa. Aqui, acho que era irmã da Fátima também. Um monte de gente entrando. Pois bem, Gito, quer falar mais alguma coisa? Vamos contar nossa história? Contar a história, né? O pessoal tá Vamos contar a ansioso pra ouvir a história? história. Estão preparados? Ó, a Ana Clara tá toda animada pela história. Agora, agora vamos começar então a chamar as crianças para ouvir a história. Ó, a Ana Clara batendo na mesa aqui. Rufem os tambores. Essa é boa. Essa historinha a gente recebeu no grupo da escola, né? Sobre o coronavírus. É a história de Maria Jesus Souza, Juca. Souza! Ana Clara Souza já ficou toda animada. A ilustração, então, é de Maria Guerreiro. Eu vou tentar virar a minha tela para vocês verem as imagens enquanto eu leio, tá? Deixa eu ver. Querida mãe. Peraí que eu vou ver se eu consigo. Acho que eu vou ter que tirar aqui do... Peraí. Vamos ver. Peraí que eu vou ter que tirar aqui o negócio. Ao vivo é assim. Peraí. Vamos ver se agora vai dar. Vamos ver. Vou virar a tela, tá? Peraí. Tá, acho que vocês conseguem ver, né? Tá, vou movimentar. Ó, Isso. isso. Vou deixar aqui a menininha para vocês verem. Essa história fala-nos de um vírus que, tal como todos os outros vírus, é muito pequenino e por isso ninguém o consegue ver a olho nu. Tá curiosa? De Chamam-lhe coronavírus. Uma coisa. Para os cientistas, Covid-19, porque ao microscópio parece uma coroa. Apareceu em dezembro de 2019, lá na China, e ficou famoso quase de um dia para o outro. em pouco tempo começou-se a falar muito dele na televisão, na rádio, nos jornais e na internet. Já toda a gente o conhece. À medida que o coronavírus vai se reproduzindo, a doença que ele provoca, chamada Covid-19, está a espalhar-se por muitos países e a contagiar muitas pessoas. Nossa Senhora, olha só. Quem apanha essa doença sente dificuldade em respirar, cansaço, tem tosse e temperatura alta. É a febre.
Se esses sintomas piorarem, pode evoluir para uma pneumonia e pode ser preciso internamento no hospital para receber os cuidados necessários. Por isso é que os adultos andam um pouco preocupados. Tanto os médicos e enfermeiros, como os pais, os professores e os governantes de todo o mundo. Entretanto, cientistas de muitos países continuam a trabalhar muito para descobrirem mais sobre como é que o coronavírus infeta as pessoas e as põe doentes com o Covid-19. Observaram-no ao microscópio e ficaram a conhecê-lo um pouco melhor. Os cientistas descobriram que ele consegue passar de uma pessoa para outra através de gotículas respiratórias, quando falamos, tossimos ou até quando a gente espirra, quando espirramos. Descobriram ainda que o coronavírus também se transmite através do contato com superfícies ou objetos infectados, pois permanece ativo durante várias horas ou até mesmo dias. Mas continuam a trabalhar para desenvolverem uma vacina e assim conseguirem evitar que mais pessoas fiquem doentes e já estão mais perto de conseguir. Que bom! Eu não consigo comprar nada. Enquanto não se sabe mais sobre o coronavírus, o melhor é termos todos alguns cuidados preventivos que servem para esta, mas também para outras doenças. Sempre que tivermos vontade de tossir ou espirrar, devemos fazê-lo de uma destas maneiras. No primeiro caso, devemos deitar fora o lenço e lavar bem as mãos em seguida. E no segundo, evitar pôr as mãos na roupa. Lavar bem a palma, o dorso das mãos, espaço entre os dedos, o polegar, a articulação, as extremidades dos dedos, as unhas, os punhos. Ao longo de cada dia, devemos fazer várias vezes a lavagem das mãos e sempre muito bem feita. Principalmente depois de mexermos em sítios onde muitas pessoas mexem. Por exemplo, ali a maçaneta, né, da porta, pois esses são os preferidos dos vírus e bactérias. E nós devemos evitar o máximo levar as mãos à boca, nos olhos e no nariz. Se tivermos esses cuidados, corremos menos riscos de dar boleia ao coronavírus ou a outro qualquer, e poderemos então continuar a nossa vida normal. Pelo contrário, se não tivermos esses cuidados, poderemos também ficar doentes com o Covid-19. Nesse caso, teremos de ficar em casa alguns dias, cheios de saudades da escola, dos amigos, dos familiares. Então, se alguém tiver esses sintomas, deve telefonar para a linha de saúde 24 antes de ir ao centro de saúde ou ao hospital e seguir as indicações recebidas. Nós temos linhas, né, específicas de atendimento nos postos de saúde para esse atendimento. Primeiro, então, ligar antes de ir ao posto.
Se tivermos de ir em algum desses locais, poderá ser preciso usar uma máscara para nos protegermos e protegermos os outros. Não é a máscara de carnaval, é uma máscara de proteção, mas pode ser igualmente divertido. Se todos tivermos esses cuidados, será mais difícil apanharmos o coronavírus. Agora que vocês já sabem, não se esqueçam. Protejam-se bem. Os vírus não são boa companhia para ninguém. Então, essa é uma adaptação da história de Agrippino, Vírus da Gripe A, livro digital das mesmas autoras, editado em 2009 pela DGIDC, de acordo com as informações do Serviço Nacional de Saúde, consultado então em 8 de fevereiro de 2020. E aí eles colocaram então até o site, né? Deixa eu voltar aqui para nós se ver de novo. Eu vou voltar. Aqui. Voltamos. Eu acabei nem vendo quem mais estava entrando enquanto a gente estava aqui, se chegou alguma pergunta, enquanto nós estava contando a historinha. Por isso que a gente disse para que nós ia entrar de novo para contar a historinha para as crianças, porque a gente sabe que os pequenos neurotípicos ou neurotípicos também ficam perdidos nesse novo momento, né? Por que eu não vou para a escola? Por que eu não posso encontrar meus amiguinhos? Por que a gente está nesse momento tão diferente, né? Então, é uma forma de a gente poder também estar contribuindo nesse momento para explicar para as crianças o que está acontecendo. A gente espera que vocês façam um bom proveito disso, mostrem para as crianças, conversem com as crianças sobre isso, porque para eles, se para nós é difícil, imagina para eles que não sabem o que está acontecendo direito, ou querem ir para a rua brincar, ou querem encontrar os amigos, mas a gente sabe que, né, nesse momento, o que realmente precisa é que a gente fique em casa para o nosso bem e para o bem daqueles que a gente ama. Exatamente, né? A gente conversava hoje pela tarde ainda dessa importância, né? De estar conversando com as crianças, de estar explicando esse momento para eles. Então, a gente pensou na historinha, né? Que ali fala um pouco do vírus. Eu não estou te ouvindo direito porque eu estou bem pertinho. Mas é o meu áudio que está com problema, tá? Tá bom. O pessoal tá me ouvindo, então? Então é Eu isso. acho que sim. A gente tinha conversado, né? Que muitas famílias, muitos pais, às vezes não falam para as crianças, não explicam, né, o que Isso. está acontecendo e dessa importância da gente conversar, explicar. E aí surgiu a ideia da historinha, né? Que ali ela fala um pouco sobre o vírus, como surgiu, né? E dessa importância da gente permanecer em casa, ficar em casa. Eu tô vendo, vou aproveitar aqui, que eu tô vendo muitos idosos ainda na rua, inclusive na minha família. Então a gente fica bem chateada de ver que ainda estão na rua. Então fiquem em casa, né? Tentem ficar em casa nesse período. Não saiam na rua, porque assim vocês vão estar protegendo a todos, a sua família e a toda a comunidade, tá? Todo o nosso país, né? O ministro da Saúde falou, o nosso governador, os prefeitos estão orientando, hoje mesmo passou o carro de som aqui, então fiquem em casa, não saiam, né? Se precisar comprar alguma coisa, peçam para outra pessoa comprar, né? Ir no mercado, a gente está aqui disponível se precisarem, mas evitem de sair na rua. É um pedido que eu faço aqui, um apelo, porque tá difícil aí, os idosos querem sair na rua. Acham que Por isso estão que a gente está abrindo blindados. sempre esse canal aqui de conversa, né? Eu abri no sábado e no domingo, eu abri um espaço em 2 horários para conversar com, né, me colocando à disposição para conversar com quem quisesse conversar, porque a gente sabe que tem muitos idosos, e até mesmo quem não é idoso, nós mesmos, a gente acaba ficando também entediado de estar só em casa. Então, é um espaço para diálogo que eu tinha aberto. Mas agora eu vou permanecer assim, fazendo as lives, né? Chamando outras pessoas também. A Gi vai ser outra convidada também para outros momentos. A gente vai ficar um bom tempo assim, né? Sem se ver pessoalmente. Então, que a gente mantenha esse contato, nem que seja via internet, já que
graças a Deus, nesse momento a gente tem isso, né? Em tempos anteriores não tínhamos essa facilidade, né? Essa ferramenta de apoio de poder estar vendo e compartilhando coisas como a gente está tendo agora. Então, já que agora a gente tem, vamos aproveitar isso. Eu vou agradecer muito, Gi, de coração. Tu sabe quanto tu é uma pessoa especial. Ó, Ana Clara tá querendo vir aqui falar alguma coisa. Ela tá toda hora entrando e saindo, né? Vocês estão vendo. E, Gabriel, eu É mudei pra de dar casa. tchau, tu vai vir? Eu tô na casa dos fundos, por isso que ele não interrompeu. Eu fechei aqui a porta da casa dos fundos e eu não tô na minha casa, eu tô na casa dos fundos, por isso que ele não interrompeu, porque senão ele ia estar aqui. Ah, eu não, eu tô aqui no quarto, no cantinho, e a Ana Clara entra e sai, entra e sai, entra e sai. E fala, e mexe, e vai mexendo nos brinquedos, e daqui a pouco eu tô ouvindo ela cochichando lá, brincando com as bonecas, e aí eu escuto a Gico, escuto o cochicho dela aqui. Mas faz parte, quem tem criança sabe que é assim mesmo. Então, eu vou te agradecer muito, Gi, pela parceria de agora e de tantos outros momentos. E a gente sabe quanto uma apoia a outra, também na parte da educação, né? A gente trabalha junto lá na mesma escola, sempre uma apoiando a outra. E tu tem um trabalho que eu admiro demais, que é fantástico, que é maravilhoso. Por isso que sabe quantas pessoas te admiram, te respeitam, porque realmente tu é um profissional do bem e que é muito competente. Obrigada, igualmente. A Dani também, a gente está sempre trocando ideias, está sempre conversando. E quanto é importante, né, a gente ter esse apoio nesse momento, porque hoje eu ainda disse para o Leandro, já estou ficando entediada, eu preciso. Então eu comecei a escrever, estou escrevendo, estou lendo, estou escrevendo artigos aqui, para a gente ter até material escrito depois. De repente a gente até escreve um livro, gente. Ó, é uma ideia. Que eu estou escrevendo, lendo, escrevendo bastante. É, eu E também estou escrevendo bastante e falando bastante também, acho que escrevendo e falando fala bastante, faz parte. faz E parte. parte. Toda professora, é difícil, né? Ter uma professora que não seja falante, né? Então, eu Ai, Gi, agradeço achei muito. muito legal. Vamos fazer de novo. Vamos fazer com outros Vamos? temas. Então vamos Pessoal encerrar, porque eu sei também. que tu também tem compromisso. Beijo, Tamo junto gente. agora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.